Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Desejo a todos um ótimo início de semana. Hoje iremos comentar sobre Sexta-feira 13 parte 7, A Matança Continua, The New Blood, filme de 1988 dirigido por John Carl Butler. Então, mais um vídeo aí retomando a franquia Sexta-feira 13, na qual estou tratando aqui dos filmes um por um aqui no canal. E aí a gente retoma com essa parte 7 aqui. Bom, o filme foi marcado então pela ideia original, né, que eles tinham inicialmente de fazer um crossover entre Jason e Fred, porém a ideia acabou sendo descartada e na verdade a gente só viria a ter esse crossover entre Fred e Jason vários anos depois, apenas em 2003, né? Essa produção então focou em um novo conceito para revitalizar a franquia, com o título original sendo The New Blood, para destacar a introdução de uma nova protagonista, a Tina Shepard, que tem poderes telecinéticos. Bom, eles pretendiam trazer a protagonista então em outros filmes, né? Ela apareceria em novas sequências, mas a ideia foi então descartada. Ian Peterson foi o produtor, já a Barbara Sachs foi produtora associada. O filme não teve um produtor executivo creditado, mas na prática Frank Mancuso Jr. fez esse papel. Bom, o diretor Butler revela ter entrado em conflito com Barbara Sachs por causa das ideias criativas, né, pelo conflito de ideias que eles tinham. Ele defendia que tinha o desejo de manter Jason sem máscara em boa parte do filme, coisa que Barbara Sachs então discordava. Butler então vinha de trabalhos com efeitos especiais e era especialista em maquiagem, obviamente não tão premiado quanto Tom Savini, mas tinha trabalhos igualmente elogiados. No entanto, nesse currículo foi suficiente então para convencer Barbara Sachs do contrário. Bom, ela queria então que esse filme fosse o filme de maior prestígio de toda a franquia e confidenciou que tinha a intenção de concorrer a um Oscar. E ela também cogitou em trazer Federico Fellini, italiano, para dirigir o filme, né? Ela apenas cogitou. Só que obviamente ela não teve sucesso em nenhum desses quesitos, pois Barbara Sachs estreava como produtora e, de acordo com o roteirista Daryl Hanney, ela elaborou um esboço preliminar da história que se baseou fortemente em Tubarão. Haveria um vilão corporativo que tentaria construir condomínios de luxo em Crystal Lake, e enquanto isso, né, os massacres anteriores de Jason seriam encobertos, né, justamente para esse fim. Bom, o produtor executivo Frank Mancuso Jr. recusou a ideia e o roteirista Daryl Hanney sugeriu então o seguinte: olha, há sempre uma adolescente que é deixada para lutar com Jason sozinha, e se a garota tivesse poderes telecinéticos? Barbara Sachs então achou o conceito interessante, né, que é a ideia de Jason versus Carrie, porém isso não seria possível por conta de direitos autorais. Eles queriam então aproveitar essa ideia de marketing de colocar Jason contra alguém, só que obviamente isso não seria possível, né? Porque a personagem da Carrie já estava com os direitos pertencentes a Metro-Goldwyn-Mayer. Mesmo que os direitos não estivessem com a MGM, a personagem também havia morrido no livro e na versão cinematográfica de Brian De Palma. Anos após o falecimento por afogamento de seu pai, Tina Shepard, interpretada por Lar Parkin Lincoln, retorna ao local de sua morte, Crystal Lake. Os poderes psíquicos da jovem foram responsáveis por acabar com a vida do pai, deixando Tina cheia de culpa, enquanto o enganador Dr. Cruz, interpretado por Terry Kisser, tenta manipular suas habilidades para seus próprios fins. Tanto o médico quanto a paciente ficam em choque quando os poderes de Tina involuntariamente libertam Jason Voorhees de sua sepultura no fundo do lago em Crystal Lake. Bom, uma das coisas que eu mais gosto desse filme é justamente a caracterização, né, o visual, né, do Jason. Essa versão do Jason para mim é uma das melhores da franquia, sem sombra de dúvidas, porque mostra o Jason sendo retratado como se fosse uma espécie de morto-vivo. E aí você percebe que ele tem a coluna vertebral exposta, né, na parte de trás, nas costas, né, e você vê que ele tem todos os hematomas acumulados, né, que ele veio recebendo ao longo dos filmes, né. Isso eu acho muito interessante. Você vê essa máscara aqui meio rachada, né,
você vê essa máscara meio que remendada. A máscara é boa, o visual também é assustador do Jason, né? Esse aspecto visual, essa skin, né, que foi pensada para ele, né, o visual, essa caracterização, ela é fenomenal e bastante marcante. No meu ponto de vista, ao meu ver, é uma das melhores da franquia, pois deixa o Jason muito mais assustador, tá entendendo? E ameaçador ao mesmo tempo, tá? Isso é uma coisa muito boa, um ponto positivo desse filme. E aí, por outro lado, você tem a personagem a Tina, é uma personagem que tem poderes telecinéticos, e aí ela entra em confronto com o Jason, né? Você tem um aspecto sobrenatural em cima do Jason, envolvendo a força física, né? Envolvendo também a capacidade dele de se regenerar, né? E mostrar resistência, a ferimentos mortais e sempre voltar à vida. E você tem esse aspecto sobrenatural correlacionado aos poderes telecinéticos da personagem, né? É como se fosse realmente um Carrie versus Jason, né? Na teoria. O trabalho de maquiagem também acho muito interessante nesse filme, né? E são, como eu falei, aspectos aproveitáveis, mas no geral você tem um roteiro fraco, personagens também que não são muito memoráveis. Você tem um filme fraco, mas que no final das contas acaba divertindo o espectador, né? Como eu falei inicialmente, o filme foi pensado então para ser um crossover entre Jason e Fred, né? Mas vale lembrar o seguinte: enquanto a cada sequência de Sexta-feira 13 os lucros em bilheteria diminuíam cada vez mais, né? Do contrário, os filmes de A Hora do Pesadelo arrecadavam quase o dobro dos filmes da franquia do Jason, né? E aí a Paramount propôs a ideia de crossover a New Line, né? Só que aí o que acontece? Não tinha como você repartir os valores igualmente, né, para as duas produtoras, e aí a Paramount propôs então controlar a distribuição doméstica, enquanto a New Line controlava a distribuição internacional, mas aí eles não chegaram a um acordo, né? Por isso a ideia foi então descartada e aí veio a se concretizar anos depois. Bom, então nesse ano de 1988, enquanto esse filme aqui, a parte 7 de Sexta-feira 13, estava arrecadando 19 milhões nas bilheterias, por outro lado, né, o filme de A Hora do Pesadelo, né, o parte 4, arrecadou quase 50 milhões nas bilheterias. Só por aí você vê a diferença comercial que era do Fred pro Jason, né, indicando que a franquia do Fred recebia mais lucros, né? Eu fecho Sexta-feira 13, parte 7 com a nota 4. É isso, fecho a análise por aqui, espero que todos tenham entendido e gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, um fortíssimo abraço e até mais.